Bom dia, pessoal. Então, conforme a gente combinou, então nessa aula de hoje a gente vai ver a matriz hessiana, que é uma matriz que envolve as derivadas de segunda ordem da função. E ela é uma matriz especial e por meio dela a gente consegue, por meio do determinante dessa matriz, a gente consegue afirmar algumas coisas sobre os pontos críticos quando a gente faz esse levantamento de pontos críticos da função, tá? Então, essa matriz hessiana sempre vai ter essa carinha, ela vai ter a derivada segunda aqui com relação a x e nos extremos, né, na diagonal principal, derivada segunda em relação a x, derivada segunda em relação a y, e as derivadas cruzadas aqui em relação a x e y na diagonal secundária, tá? Então, quando a gente tem essa matriz hessiana formada por meio das derivadas segundas da função, a gente pode calcular o determinante dela, que a gente vai representar pelo símbolo delta maiúsculo. Aí, a gente pode afirmar, a partir desse valor do delta, algumas coisas em relação aos pontos críticos. Então, olha, aí a gente tem esse teorema, que diz o seguinte, que se a função ela é uma função de classe C2 definida em um conjunto aberto, onde dele é o domínio, pertence então ao plano, né? Tem um par ordenado XY, esse ponto P0 aqui for um ponto crítico de f da função, e esse A vai ser só uma forma da gente representar de uma maneira mais simples a derivada segunda em relação a x. Então, o que a gente pode afirmar? Se o determinante da matriz hessiana for positivo, ele pode ser um ponto de mínimo ou um ponto de máximo. Então, vai depender do A. Então, a gente, primeira coisa, analisa se o determinante é positivo. Se for positivo, ele é máximo e mínimo, ou mínimo, né? Então, assim, se a derivada de x, a derivada segunda de x, for positiva, no ponto, então, esses valores calculados no ponto de análise, no ponto crítico, né? Então, se eles forem positivos, os dois, é um ponto de mínimo. Se o determinante der positivo, mas a derivada com relação, segunda em relação a x for negativa, ele é um ponto de máximo. Aí, se o discriminante, que é se o delta lá, ele for negativo, ele não é nem máximo nem mínimo. É o que a gente chama de ponto de Cella. E se ele for igual a zero, aí o teorema não consegue responder nada sobre o assunto. Então, a gente não pode concluir nada se esse valor do determinante da matriz hessiana for nulo, tá? Se for diferente, ou ele vai ser positivo ou negativo. Se for negativo, ponto de Cella. Se for positivo, é máximo ou mínimo. Aí a gente tem que fazer análise do A. Se os dois positivos, mínimo. Se forem sinais trocados, máximo. Certo? Então, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular alguns pontos críticos e também a gente vai classificar esses pontos críticos. Então, vamos começar com aqueles pontos que a gente encontrou na aula anterior. Então, a primeira função que a gente tinha trabalhado na aula anterior era essa daqui, né? Então, aqui eu tinha já o ponto crítico encontrado. Então, o que a gente vai precisar fazer agora? Encontrar a matriz hessiana. Então, eu vou derivar uma segunda vez aqui em relação a x, vai dar 2. Deriva aqui na diagonal principal o y em relação a y, vai dar 6. Aqui eu vou pegar a derivada de y e derivar em relação a x, vai dar 0. Aqui a derivada de x, que eu vou derivar em relação a y, também dá 0, porque não tem y aqui e não tem x aqui, certo? Calculo o determinante. Deu 12. Determinante é 12, maior que 0, positivo. Então, significa que ele é um ponto de máximo ou ele é um ponto de mínimo. O que eu tenho que analisar agora para afirmar se ele é máximo ou se ele é mínimo? Eu tenho que analisar o A no ponto 1 e 2. O A é o valor da derivada segunda. Nesse caso aqui, não tem x e y para eu poder substituir o ponto. Então, é só o valor mesmo que foi dado aqui na derivada segunda com relação a x. Então, é 2, também positivo. Os dois deu positivo, significa que o ponto é um ponto de mínimo da função, tá? Então, é um ponto de mínimo.
No caso, P. P é um ponto de mínimo. Tá, gente, o ponto de mínimo, ele é diferente do mínimo da função, tá, gente? O ponto de mínimo é onde acontece o valor mínimo da função. O valor mínimo da função, aí eu tenho que pegar esse ponto de mínimo, substituir na função original, o resultado que der dessa função, aí seria o mínimo da função, tá? Então, ele é um ponto de mínimo, mas o mínimo é quando a gente substitui esse ponto na função, tá? Então, o f, quando a gente calcula aqui, ó, o f de 1/2 e 0, aí sim eu tenho o mínimo, tá? Nesse caso, o mínimo vai ser 1/4 menos 1/2, que é meio, né? Então, esse seria o valor mínimo. Então, é bom, na verdade, na maioria dos exercícios, gente, eles não vão pedir o valor máximo ou o valor mínimo da função. Geralmente, ele pede os pontos críticos e pede para analisar se ele é ponto de máximo ou se é ponto de mínimo. Quando a gente estiver trabalhando com aplicações, aí a maior parte das aplicações, eles pedem o máximo e o mínimo da função. E daí, a gente tem que fazer esse passo além, tá bom? Nesse segundo exemplo, gente, a gente tinha essa função que era um pouquinho mais complexa ali a parte de derivação, por causa das continhas que tinha que ser feito, e a gente tinha chegado nesse ponto crítico, né? Então, assim, para a matriz esse ano, a gente vai fazer a derivada segunda desses carinhas aqui, né? Dessas coordenadas do gradiente. Então, primeiro, deriva essa parte, a primeira coordenada, em relação a x, que essa primeira coordenada é a derivada primeira em relação a x, né? E essa aqui é a derivada primeira em relação a y, né? Então, aqui eu vou derivar a segunda vez em relação a x. O que vai acontecer? Vai ficar menos 128, x diminui um do expoente, se o expoente estivesse lá em cima seria menos 2, então seria menos 3. Volta ele aqui para baixo, 3 positivo. Y é constante. Pega a derivada em relação a y e deriva agora em relação a x, vai dar 1. Mesma coisa aqui embaixo, pega a derivada de x, deriva em relação a y. Opa, vai dar 1 positivo também. E agora, por fim, pega essa última derivada em relação a y e deriva de novo em relação a y. Aqui tem um quadrado, gente. Mesma ideia. Pega esse y, joga lá pra cima, vai ficar y elevado a menos 2. O menos 2 vai multiplicar 1, que vai ficar positivo. E vai diminuindo o expoente do y, que vai aparecer lá embaixo como 3 positivo, tá? Essa é a matriz hessiana. Determinante da matriz hessiana. Então, o determinante delta da matriz hessiana vai ser 128 negativo vezes 2, x ao cubo, y ao cubo, menos 1, que é menos a derivada aqui menos o produto da diagonal secundária, para calcular o determinante. Então, multiplica a diagonal principal menos a diagonal secundária. Tá. Feito isso, a gente vai analisar o ponto crítico. Nosso ponto crítico é esse aqui. Então, eu vou substituir no lugar do x e do y, esses valores. Para x, 16, para y, menos 1/4. Então, vai ficar menos 128 vezes 2, 16 ao cubo, vezes menos 1/4 ao cubo, menos 1. Então, delta vai ser quem? 128, posso escrever como sendo 8 vezes 16, tá? Então, é só uma maneira de escrever diferente, mas é o mesmo 128, né? 8 vezes 16 vai dar 128, vezes 2. Por que eu tô fazendo assim? Por causa desses 16 que está aqui embaixo, que eu vou usar uma simplificação pra gente facilitar a nossa vida, né? Então, ó, 1 ao cubo vai ficar 1, então, eu vou colocar o sinal ali na frente. 4 ao cubo vai ficar 64. 64 é a mesma coisa que 4 vezes 16, né? Então, olha, um desses carinhas aqui, eu vou simplificar com o 16 que tá lá embaixo. Então, só
representando aqui, ó, povo. Então, vai ficar 2 vezes 8 vai dar 16, então, menos 16 vezes 16, dividido por menos 16 ao cubo, que é 16, 16, 16, vezes 1 sobre 16 vezes 4, menos 1. Então, eu abri tudo para ficar mais simples da gente resolver, gente. E aí, a gente simplifica aqui, ó. 16 com 16 vai embora. Esse 4 eu posso simplificar com um desses 16 e sobra 4. Aí, fica aqui, menos 16 vezes 16. Sobre menos 16 vezes 4, menos 1. Simplifica o sinal. Então, sinal com sinal vai ficar positivo. 16 vai embora com 16. 16 por 4 é 4. Então, vai ficar 4 menos 1. Então, o delta aqui, que é o valor do determinante da matriz hessiana, vai dar 3, que é um número positivo maior que 0. Aí, a gente vai calcular o A. O A vai ser quem? Vai ser o valor da derivada segunda em relação a x calculado no ponto. Então, é menos 128 dividido por x ao cubo. Quando eu calculo isso no ponto de análise, o ponto de análise é 16 para x e menos 1/4 para y, né? Então, vai ficar menos 128 dividido por 16 ao cubo. Isso, eu não preciso nem terminar a conta, viu, pessoal? É só pra gente fazer análise se ele vai ser positivo ou não. Então, eu tenho um número que é negativo dividido por um número positivo. Isso é menor que 0. Como ele é um número menor que 0 e o discriminante é positivo, significa que o ponto de análise é um ponto de máximo para a função. Certo? Então, é dessa forma que a gente faz a análise. A gente vai fazer mais alguns exemplos. Eu trouxe uma função aqui, y mais x seno de y, que é um pouquinho diferente das que a gente trabalhou até agora, né? E aí, a gente vai fazer da mesma maneira. Nesse caso, eu ainda não encontrei os pontos críticos, então, eu vou precisar encontrar os pontos críticos e depois calcular se eles são pontos de máximo, de mínimo, ou se vão ser pontos de cela, tá? Então, começando por calcular os pontos críticos, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o valor do gradiente da função, que é deriva primeiro em relação a x, derivada aqui de x é seno de y, e deriva depois com relação a y. Derivada de y é 1, derivada de seno de y é cosseno de y, então vai ficar x cosseno y. E isso daqui tem que ser comparado com o vetor nulo. Então, seno de y tem que ser 0, e 1 mais x cosseno de y tem que ser 0. Quando que o seno, ele zera? O seno, ele vai ser 0 se eu tiver na primeira volta lá do ciclo trigonométrico, se o ângulo for 0, então, se o y ali for 0, ou se o ângulo for de 180 graus, ou seja, for de y igual a π. Se eu continuar dando voltas no ciclo trigonométrico, todos os valores de k, todos os valores de y igual a 1k vezes π, ele vai dar como resultado o valor 0 para o seno de kπ, certo? E aí, a gente vai ter que fazer essa análise aqui também. Beleza. Então, 1 mais x cosseno de π tem que ser 0. Então, eu tenho que isolar aqui o valor do x. Então, vai ficar menos 1 dividido pelo cosseno de y.
O y a gente sabe que ou vai ser 0, ou vai ser π, ou 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, que são todos esses valores que vai zerar o seno, né? Pela informação anterior. Tá. Só que quando é 0, cosseno de 0 é 1. Então, lá para x, para y, 0, o cosseno de 0 é 1 e menos 1 por 1 é menos 1. Se o y for π, cosseno de π é menos 1. Menos 1 com menos 1 vai dar 1 positivo. E assim a gente pode continuar fazendo análise. Se for 2π, vai ser igual ao 0. Então, x vai ser menos 1. Se for y igual a 3π, ele vai corresponder ao valor dos 180 graus. Então, o x vai resultar em 1. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte. Para alguns valores, nos valores aqui, ó, 0, 2π, depois vai ser o 4π, vai dar sempre o valor de menos 1. Então, são para valores pares de K. Isso, como que a gente faz para escrever um número par? É um número que é multiplicado por 2. Então, assim, quando vai dar menos 1 aqui para o x, e o y, ele vai ter a carinha de um número par, então, vou escrever como sendo 2p, onde p vai ser o k, ou 2p vai ser o k, certo? Então, aqui eu tinha representado com o valor de k. Mas como eu quero separar entre pares e ímpares, eu vou escrever como sendo 2p, tá? Então, assim, o número par eu sempre escrevo como se fosse um 2 na frente, porque 2 vezes qualquer número gera um número par. Então, aí eu vou ter como resposta o valor menos 1 para o x. Para os outros pontos, o valor do x ele vai ser positivo. Então, ó, 1, 1, quando chegar no 5π, vai ser 1 de novo, 7π vai ser 1 de novo, e assim por diante, né? Então, o resultado aqui para o x é 1. Só que para ser resultado 1, o y tem que ser ímpar. Como que eu escrevo um número ímpar? Mesma coisa, então vai ser 2p é par, então se eu tirar 1 desse 2p, ele vai se tornar um número ímpar, tá? Então, esse daqui é só uma anotação para dizer que esse y, ele pode ser par ou ser ímpar. E ele não chegou num valor único, então, ele é um valor que ele corre dependendo do valor do k, no caso aqui, corre dependendo do valor do p. Então, ele vai percorrer toda uma reta, onde essa reta tem essa carinha de 2pπ ou 2p menos 1π, tá? Então, esses são os pontos que eu tenho que analisar. Se eles são pontos de máximo, pontos de mínimo ou pontos de célula, tá? Beleza, como que a gente vai fazer agora essa análise? Então, a gente vai pegar lá o gradiente da função e montar a matriz hessiana. Deriva com relação a x. Não tem x, é 0. Pega a derivada do y e deriva com relação a x. Essa derivada de y, derivando em relação a x, sobra o cosseno de y. Aqui eu vou pegar a derivada com relação a x e vou derivar em relação a y. Derivada de seno de y é cosseno de y. E aqui eu vou pegar a derivada com relação a y e derivar de volta em relação a y. Então, a derivada do cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos x seno de y. Calculo o determinante. Multiplica cruzada aqui, dá 0, menos cosseno quadrado de y. Tá. Agora, eu tenho que substituir aqui na minha análise, né? Se eu colocar um número par aqui, que seria esse 2p, esse 2pπ, né? O menos 1 e 1 aqui não vai influenciar, porque aqui esse aqui é o valor do x, e aqui eu não tenho o valor de x. Então, eu tenho que pensar assim, ó. Se o cosseno for par, então, for um número par aqui no ângulo, quanto que vai dar? Então, vai ser o 0, vai ser o π, vai ser o 2π, ou melhor, vai ser o 0, 2π, o 4π, o 6π, e assim por diante, né? Então, no 0, o cosseno vale 1. Se ele é o quadrado, continua sendo 1, tá?
esse sinal está fora do quadrado, então o resultado aqui é menos 1. Então, ele é um valor negativo. Se ele é um valor negativo, significa que os pontos pares ali são pontos de cela, tá? Então, esse primeiro ponto de análise, o ponto P menos 1, 2P vezes π, eles são pontos de cela. E aí, a gente pode pensar da mesma maneira para esses outros pontos aqui, né? Onde que os valores que multiplica ali o π é ímpar. Então, a gente vai pensar aqui, ó, o P, 1, 2P menos 1, π, quanto que vai dar, né? Então, para isso, eu tenho que pensar nesse cosseno aqui, ó, né? Então, esse é pro primeiro caso, pensando agora no segundo caso, né? Então, vai ficar menos o cosseno quadrado de um número aqui que é ímpar, né? Então, olha, cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Cosseno de 3π é menos 1. Cosseno de 5π é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Beleza. Então, vai ficar 1 multiplicado pelo sinal de menos que está ali na frente. Então, no final, vai resultar menos 1 também. Então, o cosseno, ele é negativo, mas eu elevo ele ao quadrado. Fica positivo. Com esse sinal de menos na frente, volta a ser negativo. Então, para esse caso, ele também é menor que zero. Então, também são pontos de cela, tá? Para a função. Então, eles não têm um valor máximo e não têm um valor mínimo. Esses pontos que correm pela reta 2P vezes π e 2P menos 1π, para y, eles vão ser valores de pontos de cela. Pontos de cela, gente, lembrando, é aquele ponto assim que, por um lado, de uma maneira que você olha, parece que ele está indo para o máximo, mas ele acaba invertendo esse crescimento, né? Ele vai crescendo e, de repente, ele começa, em vez de diminuir para formar um ponto de máximo, ele continua crescendo, invertendo a concavidade. A gente chama isso, no cálculo 1, de inflexão, né? Ponto de inflexão. Onde ele começa a crescer e dele, em vez de voltar para cá, diminuir, ele vira, ele faz uma curvinha. Isso também acontece no cálculo 2, né? Aí a gente chama que é ponto de cela, que a hora que a gente olha para um lado do gráfico, ele vai ficar assim, como se fosse uma parábola para baixo. Se a gente olhar por uma outra vista, é como se fosse uma parábola para cima. Isso são os traços. Eu não sei se vocês lembram lá do início do ano passado, quando a gente começou a disciplina, que a gente montava gráfico de função de duas variáveis, né? Montava em 3D, e que a gente montava fazia separadamente as interseções com os eixos de simetria, as curvas de nível e os traços da função. Então, esses valores aqui, essas representações que eu tô fazendo, é dos traços. Então, assim, a hora que eu viro a função para o plano x e z, ele vai ter uma parábola como um traço. E quando eu viro a função, eu enxergo ela de frente para o plano z e y, eu vou ter uma outra parábola como traço. Então, assim, ela acaba tendo uma característica um pouquinho diferente do que a gente está habituado, né? Então, uma função que é bem comum a gente representar é essa daqui, que lembra mesmo a sela de um cavalo, né? Então, daí que veio o nome, né? Então, por um lado aqui, ele vai fazer uma parábola para baixo, e se eu olhar aqui de frente, ele faz uma parábola para cima, né? Então, esse é um ponto de cela, não é nem de máximo nem de mínimo. E tem vários formatos aí a função quando ele forma esse ponto de cela. Então, para a função que envolve esse seno, x seno de y, ele vai ser um ponto de cela, tá bom? Então, a princípio, ainda a gente tem mais um exemplo e daí a gente já finaliza. Esse último exemplo, ele é mais tranquilo, porque ele é um polinômio, né? Quando eu trabalho com polinômios, as contas são bem mais tranquilas de fazer. E as análises também são mais tranquilas de fazer.
Então, como que a gente vai fazer? Mesmo procedimento. Pego, calculo o gradiente da função. Então, deriva com relação a x. Deriva com relação a y. Beleza. Compara com o vetor nulo. Então, 4x ao cubo menos 4x tem que ser 0. E 2y tem que ser 0. Esse aqui sai direto, o y é 0. Quanto que é o x? Então, para resolver aquela equação de x, a gente vai colocar um x em evidência. Então, vai ficar 4x² menos 4, porque eu te coloquei um desses valores, um desses x que aparece na equação aqui para fora, né? Fatorei ele. Então, eu tenho um produto onde esses dois... É o produto de dois números. Esses dois números, um deles tem que ser 0 para a conta resultar em 0. Então, ou x é 0, ou 4x² menos 4 é 0. Se 4x² menos 4 é 0, então significa que x² ele vai ser 1 e que x ele pode assumir o valor de mais ou menos 1. Ou seja, eu tenho 3 possibilidades para o x, né? E uma possibilidade para o y. Então, eu vou gerar 3 pontos, o P1, o P2, o P3. O P1 vai ser o 0 e 0, o P2 vai ser o 1 positivo e 0, e o P3 vai ser o menos 1 e o 0, certo? Então, com esses 3 pontos críticos, eu vou analisar para ver se classificar eles em máximo, mínimo, pontos de célula. Então, pegando aqui mais uma folhinha. O que a gente vai fazer agora? Pegar esse gradiente que a gente calculou e montar a matriz hessiana. Então, a matriz vai ser derivada com relação a x. Então, vai ficar 12x² menos 4. Deriva aqui com relação a y, 2. Agora, eu vou pegar a derivada de y e derivar com relação a x, vai dar 0. Pega a derivada de x, deriva com relação a y, dá 0 também. Calcula o determinante, vai dar 24x² menos 8, certo? E aí, a gente vai fazer a análise. Então, para o ponto P1, que é 0 e 0, substitui aqui, ó, 0 no lugar do x. Então, h de 0 e 0 vai ser menos 8, que é negativo. Se ele resultou numa coisa negativa, significa que é um ponto de célula. P2, 1 para x, 0 para y. Então, vou calcular a matriz hessiana, determinante da matriz hessiana. Aqui eu coloquei H, gente, mas é o que a gente chama de... É o delta que a gente chama, né? Quando a gente calcula. Vai ser... No lugar aqui do x², eu vou colocar 1 ao quadrado. Então, vai dar 24 menos 8, que vai dar 16, positivo. Aí, eu tenho que analisar o A. Ele, então, vai ser um ponto de máximo ou de mínimo. Para saber se é máximo ou mínimo, tem que analisar o A. O A é só a derivada segunda em relação a x. Calcula no mesmo ponto 1 e 0. O A vai ser 12 menos 4, que é 8. Também é positivo. Como os dois valores são positivos, significa que é um ponto de mínimo para a função. E aí, a gente analisa o terceiro ponto, que é o menos 1 e 0. Calcula primeiro o determinante dele aqui, substitui no valor do determinante, então, do delta, de menos 1 e 0. Quando eu levo o menos 1 ao quadrado, ele fica positivo, então, vai dar 24 menos 8, que é 16. E aí, a gente vai fazer a mesma conta para o A. Substitui menos 1 ao quadrado, que na derivada segunda com relação a x, vai ficar menos 1 ao quadrado, vai ficar 1, 16 menos 4, vai dar 8. Então, também positivo, então, também um ponto de mínimo, ok? Então, a princípio é isso, gente. A ideia de se calcular os pontos críticos e classificá-los em relação ao máximo e mínimo. Eu tenho que sempre... Para determinar o ponto crítico, usar o gradiente da função e comparar com o vetor nulo. Para classificá-los, eu preciso primeiro encontrar a matriz hessiana da função
e fazer essa análise, se no ponto o determinante da matriz esse ano ele vai ser positivo ou não. Se for positivo, ele pode ser um ponto de máximo e mínimo. Se for negativo, ele vai ser um ponto de cela. E se for igual a zero, nada se pode concluir. A gente tem que fazer um estudo daí de uma maneira diferente, tá bom? Então, a princípio é isso. Agradeço a participação de vocês. E aí, no próximo vídeo, a gente vai para as aplicações. Tchau, tchau!